Bom, obrigado aí pela oportunidade. Eu fico até, não sei se a palavra é constrangido, mas assim, o background de todos vocês é muito impressionante. Eu às vezes fico até com uma certa vergonha de falar sobre mim, porque a minha história acho que é bem mais simplificada que a de vocês. E meus parabéns, assim, eu acho muito legal tudo que vocês fizeram. Bom, como falei, assim, vocês tiveram muita proatividade, fizeram muita coisa. Eu sou um cara que eu tive o privilégio de estudar numa escola particular e, assim, dentro dessa escola eu tinha basicamente 4 opções para escolher do meu curso. Eu poderia fazer ou engenharia, ou medicina, ou direito. Se eu tivesse indeciso, administração. Se fosse qualquer coisa fora disso, eu era um perdedor. A gente tinha até uma revistinha na escola que mostrava todos esses cursos nas universidades de ponta do Brasil e ficava uma página lá no fundo, assim, para quem passava nas outras universidades. Então, era uma competição de mostrar quem era melhor que o quê, e eu não tinha muitas opções. Aí, por algum acaso, tinham colocado um papel lá falando sobre a UFABC, eu falei, vou prestar. E acabei prestando, passei, não consigo falar que eu tive dificuldades, porque era o ano de 2009, a gente tinha uma taxa de evasão gigantesca nessa época, porque ninguém conhecia a universidade, a gente tinha falta de estrutura e tudo mais. Então, passei, só que, ao mesmo tempo, eu não queria estar aqui. Não sabia o que eu estava fazendo nessa universidade. Então, os meus 3 primeiros anos aqui, em 2009, foram catastróficos. Eu não conseguia passar em nada. Aquele professor ali, que eu esqueci o nome, eu fiz, eu não lembro se era eletromag pela 3ª vez, alguma coisa assim para passar. Então, a minha história assim, começou muito mal dentro da universidade. Desculpa, Guilherme. Aí, chegou um determinado momento, eu falei assim, durante os 3 primeiros anos, eu fiz o equivalente ao que deveria ter feito em 1. Precisava achar alguma coisa para a minha vida, né? Não sei, eu tinha vários problemas pessoais também, e uma boa parte deles eu encontrei quando a psicóloga da facul me auxiliou. Eu fui procurar ajuda, porque senão eu ia ser jubilado da faculdade. Ela falou assim, por que você não vai fazer aula de dança? Tinha aula de dança de salão na faculdade. Daí, no meio da greve de 2012, eu entrei nas aulas de dança. E foi onde eu meio que me achei, porque eu encontrei outras amizades, encontrei outras pessoas que mostraram um mundo bem diferente do que eu estava acostumado, dos amigos que eu tinha antes e tudo mais. E isso que foi me fez crescer bastante dentro do meu desempenho acadêmico da universidade. Depois de 5 anos que eu deveria ter me formado, obviamente eu me formei no BCIT, não na engenharia. Eu demorei bastante para me formar. E, assim, no meio desse caminho, assim que eu entrei na dança, uma das coisas que eu fiz foi entender o que são as engenharias. Porque uma das partes muito interessantes dessa universidade, como todos falaram aqui, é a gente poder escolher, de fato, depois o curso que você quer fazer. Então, dentro das opções limitadas que a gente tinha da engenharia, que a gente tinha materiais, a gente tinha engenharia econômica, a gente tinha termodinâmica, tinha matéria de computação, eu consegui enxergar um pouco o que era cada uma das engenharias, e aí dentro do projeto pedagógico, que aconselho todo mundo a ler, de fato, né, porque eu não tinha lido, daí quando eu li eu falei, a engenharia da informação é onde eu me encaixo. Então eu segui para o lado da engenharia da informação. Eu tinha uma imagem muito distorcida do que aquilo significava, né? Eu achei que eu ia trabalhar com vídeo, com uma série de outras coisas que eu nunca trabalhei depois. Mas eu achei que era interessante o conteúdo programático ali que tinha, as matérias que estavam envolvidas. E depois que eu vi isso, eu ia até na biblioteca, eu via vários livros assim, falei, putz, tem muita coisa interessante sobre isso, porque sempre gostei da parte de tecnologia, né? Deixa eu não me perder aqui. Então, encontrei o meu curso, encontrei o que eu queria fazer, mas eu falei, agora eu preciso, né, me virar financeiramente, né? Não dá para eu ficar dependendo da minha mãe para sempre.
E aí fui procurar trabalho, fiquei quase um ano procurando estágio, tomei negativa do Itaú também, umas 3 vezes. Tentei me vender para os bancos, não consegui. Aí eu fiz uma entrevista com uma consultoria que hoje chama Everest, na época chamava NTT Data, com um diretor lá que ele estudou com um professor de redes aqui, o Carlos Kaminski. E aí ele me perguntou qual que é seu background, que matérias que você fez. Eu falei bastante sobre a área de segurança da informação, segurança de dados e tudo mais. E aí ele me chamou para um trainee na TIM. O nome era trainee, mas era tipo um estágio de 8 horas, porque eu não tinha nenhuma experiência, nem nada, e ganhava uma miséria também, né? Era só um outro nome. Aí eu participei lá do maior projeto que a TI teve durante os 2 anos que eu estava lá, que era um projeto de recuperação de desastres. Assim, basicamente, depois do 11 de setembro, aplicações críticas, eles têm um compliance que tinha um backup de dados financeiros de uma torre na outra. Caiu as duas, eles perderam milhares de informações. E aí surgiu essa situação de compliance de dados, para não se perder mais, de construir aplicações que tenham um backup a mais de 100 km de distância. Então, a gente estava reconstruindo sistemas de tarifação e recarga de pré-pago da TIM para o Rio de Janeiro. Então, foi um projeto gigantesco que envolvia muitos milhões de reais, envolvia data center e tudo mais. Era um projeto de altíssima complexidade que existiam, inclusive, eu estava dentro de uma equipe que gerenciava esse projeto, que era tão grande que precisava de 5 pessoas para fazer o gerenciamento, porque tinham muitas aplicações envolvidas, então era um projeto complexo. Aí, no meio dessa trajetória, estava me formando, né? Estava na engenharia, reprovando matéria, tentando passar. Eu tive contato com um arquiteto de infraestrutura, o Anderson Paulucci, que ele... por 3 meses ele me ensinou muito sobre tecnologia, muito sobre infraestrutura. Aí chegou em janeiro de 2016, ele saiu da TIM para virar CTO de uma empresa. Era uma startup em Big Data. Em outubro de 2016, ele me chamou para ir trabalhar com ele, como gerente de projetos, porque era na área que eu estava trabalhando. E, assim, só voltando um pouquinho, apesar de eu estar trabalhando com o gerenciamento de projetos, não de fato com a construção do que eu estava fazendo, todo o meu background facilitava muito o trabalho, porque eu sabia do que as pessoas estavam falando, eu sabia quando eles estavam falando sobre redes, quando eles estavam falando de sistemas de engenharia, quando eles estavam falando sobre integração, backup, eu entendia tudo isso dado o meu background em engenharia da informação. Então, isso me diferenciava muito dentro da minha equipe. Tanto que, assim, o meu chefe, dentro de uma equipe de 5 pessoas, todas elas com mais idade, mais experiência do que eu, ele colocava eu para participar das reuniões com os diretores e com o CIO da TIM. Então, isso mudou muito a minha perspectiva. Eu entendi o quanto eu era diferente dentro daquela equipe. Aí, eu fui para essa outra empresa, que chama Semantics, é onde eu estou até hoje, já fazem 3 anos. Durante esse período, assim, vocês todos aqui que trabalharam com startup, vocês sabem qual que é o suor, né, de ter que comprar coisa na Santa Efigênia, de ter que fazer RH, de ter que fazer gerenciamento de pessoas, tem que fazer tudo, não tem outra opção. Manda alguém fazer aquilo, não tem quem faça, ou você faz ou não faz, acaba não acontecendo. Então, entrei na empresa, a empresa tinha cerca de 20 pessoas, tinha 6 pessoas técnicas no escritório, 4 sócios e 10 espalhadas por aí nos clientes. Essa era a empresa que eu entrei, assim, era um espaço menor que essa sala. E aí eu comecei a trabalhar como gerente de projetos lá. No período de 2 anos, eu entreguei mais de 50 projetos diferentes para todos os segmentos econômicos, para a indústria. Trabalhei com a Mercedes, trabalhei com a Claro, trabalhei com o Bradesco, eu trabalhei com a Via Varejo, trabalhei com diversos segmentos diferentes, entregas de projetos de Big Data e ciência de dados. Então, quando vocês falam, físico fazendo
data science, inteligência artificial, para mim é muito comum. Eu não vejo de outra forma. Faz parte do nosso dia a dia lá dentro. Projetos muito legais que eu participei dentro de todos esses segmentos, que eu tenho certeza que tudo que eu aprendi aqui na UFABC, eu apliquei de alguma forma. Porque, assim, quando eu estava na indústria, eu precisava pensar nas partes de mecânica dos sólidos. Quando eu estava... Teve também um outro projeto de uma indústria de telhas, que eu precisava entender um pouco... Não é que eu aplicava de fato... vamos fazer um cálculo aqui, quanto que é a espessura disso. Não, mas entendeu a necessidade do que era do negócio. Então, eu vejo isso como uma forma muito clara, não pelo cálculo em si, mas para você entender o que você está fazendo. Essa eu acho que é o maior valor que a UFABC me trouxe. E foram projetos muito, muito interessantes, assim, entreguei muitas coisas. Foi difícil, foi muito difícil. E depois que no final do ano passado, tem que chegar na parte que eu me formei, né? A parte que eu me formei foi no começo do ano passado, eu entreguei meu TG com muito suor, pensei em desistir inúmeras vezes, foi mais de 8 anos aí de... Não sei se dá para dizer como enrolação, mas estava trabalhando também, era um negócio complicado. E depois que você passa do 5º ano, vocês sabem bem, né, que é difícil continuar naquela mesma coisa. É um negócio que é complexo, então eu acabei estendendo muito a minha graduação. Difícil falar assim, se era preguiça, se era trabalho. Eu acho que era um pouquinho dos dois. Me formei. Eu me formei com um sentimento assim... Putz, eu devia ter terminado antes, tinha tanta coisa. Não era tão complicado assim. Era só eu querer me esforçar mais para o que eu estava fazendo. Na engenharia da informação, isso. Isso, em 2014. Foi 2014, isso. Que eu não quis fazer a festa de formatura. Daí, no dia da festa de formatura, eu fui. Porque, assim, falei, putz, foi o maior esforço, eu devia estar comemorando aqui, né? E aí... entrei de férias no final do ano passado, e aí, a partir de então, dada a minha experiência com todos os projetos de Big Data que eu tinha entregue, eu comecei a fazer um filtro de pré-projetos, de tudo que está chegando da área comercial para a área de serviços entregar. Eu fazer um filtro para entender qual o escopo, qual que é a definição, quem que a gente precisa para fazer o trabalho, quantas pessoas, qual que é o esforço que a gente vai ter, se a gente vai ter alguma dificuldade técnica, se não vai. Porque apesar de eu não ser um programador, eu vi muitas dificuldades nos projetos que a gente entregou. Então, eu falo, putz, vai ter que fazer essa integração de segurança assim, assim, assado. Eu já vi esse problema acontecendo várias vezes antes, mesmo que eu não estava atuando, mas eu sabia que isso era um risco de projeto. Então, eu comecei a fazer esse mapeamento e repassar para todos os coordenadores. E agora, depois, nesse 3º ano, eu estou sendo promovido, estou num processo de transição para virar o coordenador de planejamento lá dentro. Isso, assim, é um negócio muito mágico, porque hoje a gente está com 300 pessoas de um negócio que tinha, tipo, 20. Em 3 anos. É incrível o nosso crescimento. Em 3 anos, parece que eu trabalhei em 3 empresas diferentes. Foi tipo uma empresa assim, depois uma com 2 andares, depois uma com um andar gigante, e agora a gente está com 3 andares muito grandes no mesmo prédio. Então, foi tudo muito dinâmico assim, e é muito legal você participar dessa construção. Por isso que meu chefe e os donos da empresa sempre têm muita confiança em mim, por causa dessa flexibilidade, de eu não ficar preso em alguma coisa, de eu não ficar, precisa de alguém. Não, a gente sabe fazer. É só querer fazer que acontece. E, assim, eu tenho certeza que todo o conhecimento, todo o suor que a gente passou aqui dentro,
vai tornar tudo mais fácil. Assim, eu estou pensando agora para fazer um MBA. Eu tenho certeza que fazer um MBA vai ser fácil. Vai ser fácil. Depois não é poder. É fácil. Essas coisas não tem mais. A dificuldade que eu passei aqui não dá para mensurar mais. Então, é isso.